Fala pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Hoje vai ser o segundo vídeo, né, desse novo quadro aqui que eu respondo, né, alguns comentários, algumas questões que o pessoal marca nesse post aqui. Então, de tempos em tempos eu crio, né, na seção comunidade do canal esse post aqui, esse aqui é a parte 2, né? Então, depois desse vídeo, daqui a alguns dias, eu vou criar a parte 3. E aí, até quem quiser participar do próximo, aí vem aqui nos comentários, deixa ali uma questão, um comentário. E aí eu gravo um vídeo respondendo todas essas questões e esses comentários, né? Eu vou começar. E um adendo que eu queria fazer, né? Eu tenho insistido para algumas pessoas, é impressionante. Eu tô gravando 8 da manhã, até agora tá um silêncio absurdo. Começa a gravar o vídeo, começa com sirene, apito, enfim. Mas o que eu ia falar aqui? Eu ia falar. Eu tenho insistido, né, para as pessoas postarem os comentários aqui, questões, comentários aqui, né? Primeiro, porque aquela questão, aquele ponto que eu já falei até no último vídeo, né? Eu acho que a maioria das questões, né, que o pessoal tem trazido é de interesse geral, né? Então fica legal, né, que a pessoa coloque aqui, eu posso fazer esse vídeo e outras pessoas, né, mais gente tem contato, né, com a resposta, com aquele problema. Mas eu tenho insistido também, porque aqui eu consigo controlar melhor também a qualidade da minha resposta, né? O canal, felizmente, aumentou muito, né, o número de questões, né, o número de comentários, e agora eu tenho me policiado para não responder, dar respostas assim, mais detalhadas para uma pessoa e menos detalhadas para outra. Então eu tenho padronizado para dar sempre respostas muito assim, que de alguma forma responda, né, ou pelo menos insinue uma resposta, né, da questão que a pessoa trouxe, mas sem dar muitos detalhes, né, porque é um pouco de sacanagem, né, um dia você está com mais tempo, aí você dá uma resposta detalhada, outra pessoa traz até uma questão, às vezes pode ser até mais relevante, e aí você está sem muito tempo, e aí a resposta é apressada, enfim, eu pelo menos não fico incomodado de fazer isso, então eu tenho insistido muito para quando você vai fazer uma questão, trazer uma questão assim que demande uma resposta mais longa, um problema mais complexo, que aí coloca direto aqui nesse quadro. Às vezes pode até colocar lá no vídeo, né? Eventualmente, porque até ajuda a dar uma bombada lá no vídeo, né? Para os algoritmos do YouTube, mas aí sempre coloca nesses posts aqui. Bom, eu vou começar, eu já mexi um pouco na ordem, né? Eu vou começar pela questão do Leandro, que eu fiz um roteirinho básico aqui para mim, então eu vou seguir a ordem que eu acho que eu consigo aproveitar mais questão de tempo. Então o Leandro trouxe o seguinte: vou deixar uma questão, né, que talvez alcance o desconforto de algumas pessoas. Merleau-Ponty passou por um processo de crise existencial com o marxismo e fez um percurso relativamente longo até que decidiu se desvincular, se aproximando de Weber. Chegou a uma conclusão que pode ser resumida basicamente da seguinte forma: como a aleatoriedade define a realidade, não faz sentido pensar numa tarefa histórica própria da classe trabalhadora. Ele chegou a arrematar a sua decisão com uma pergunta: quando a realidade voltará a ser dialética? Vou deixar mais um elemento. Lacan, no livro 2 do seminário, abordando essa relação de Merleau-Ponty com o marxismo, diz que haverá sempre um problema com tentativas insistentes de racionalização do mundo. Embora tudo isso não tire a legitimidade da crítica da economia política, entendo que o desconforto de Merleau-Ponty é razoável. Poderia trazer alguma coisa para a gente? Será que o próprio Marx não poderia ser responsabilizado por ter escondido seu método dialético como um método de exposição? E aí, isso aqui também eu acho muito legal. Aqui teve alguns desdobramentos aqui, com uma conversa com o Everton, aí ele trouxe até mais um comentário aqui. Ó, eu li, obviamente, aquilo lá, mas eu só vou me ater a essa questão aqui, porque depois eu vou amarrar com a resposta que eu vou dar aqui, eu vou amarrar com outra questão que o Everton trouxe na sequência, essa daqui de cima. Então, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, o vídeo ficar mais fechadinho, aí não vou responder o resto, mas aí se quiserem, né, tanto o Everton, o Leandro, alguma outra pessoa, puxa ali o comentário pro próximo vídeo, pro próximo post, eu respondo ele, continuo essa discussão no próximo vídeo. Bom, o que eu acho legal aqui, o que eu acho interessante dessa discussão? Aleatoriedade, eu acho que isso aqui, quando a gente olha, né, para os grandes pensadores materialistas, né, todos eles consideram a aleatoriedade como um elemento absolutamente inerente, né, da realidade social.
Então, há até quem leve isso, né, também para questões ali do mundo natural, mas assim, eu não sou biólogo, enfim, não sei nada sobre isso. Vamos ficar no mundo social. A aleatoriedade é um elemento inerente ali. Você não tem relações sociais, você não tem ações humanas sem a aleatoriedade. Tanto porque muitas pessoas, sempre na vida, em algum momento, a gente faz alguma coisa que a gente não sabe muito bem porque está fazendo. Ah, no serviço isso é um exemplo clássico. Alguém falou que você tinha que fazer daquele jeito, às vezes você faz. Então na vida é assim, pô, você vê uma pessoa fazendo, você acaba fazendo igual, você compra um produto que você nem sabe se é o melhor, mas você viu, sei lá, sua mãe comprando, seu pai comprando, enfim. Então isso aí gera alguma aleatoriedade, porque você está fazendo algo que você não sabe nem que resultado você espera. Mas ainda que quando a gente age, né, sabendo aquilo que a gente quer, o resultado que a gente deseja, ainda assim a gente pode não conhecer tão bem aquilo que a gente está fazendo ou qual vai ser a reação das outras pessoas, que a nossa ação também gera um resultado inesperado. Então veja que aqui eu estou naqueles esquemas gerais, né, de teleologia, aquela discussão do que o Lukács leva na ontologia, né? Mas isso aqui tá ali sempre no nosso cotidiano, esse tipo de movimento, né? E é absolutamente, e portanto, né, quando a gente leva para as grandes tendências, né, a aleatoriedade ela é um elemento ali muito presente. Só que, da mesma forma com que quando a gente leva para as grandes tendências, né, como eu vou falando na sequência, a aleatoriedade deixa de ser um elemento decisivo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando questões individuais, a aleatoriedade muitas vezes ela é quase que o elemento mais decisivo. Tem muita ação que a gente toma que depende de, por exemplo, vamos pensar aqui vou dar um exemplo. Tô aqui vou fazer um vídeo falando esse vídeo aqui vai ser o vídeo mais legal do canal. E aí eu posto e não tem views, o pessoal não se interessa muito, enfim. Veja, é uma ação, né? Eu imaginei uma coisa, mas que eu dependo de uma série de fatores, dependo do YouTube colocar o vídeo numa posição boa, do algoritmo do YouTube colocar o vídeo numa posição boa, das pessoas se engajarem no vídeo, enfim, tem uma série de aleatoriedades que não depende, né, exclusivamente de mim. Então, no plano individual, esse elemento é muito decisivo, né? Essas questões da aleatoriedade, questões dos humores, enfim. Mas quando a gente leva para as grandes tendências, né, para o quadro mais geral, essas questões particulares, elas acabam, né, sendo um fator, obviamente, mas um fator muito menos preponderante. Agora, quando a gente pensa, né, no que virou o marxismo, no marxismo, tem uma história, né? A história tem uma teleologia, né? Então, que é o mundo necessariamente caminha para o comunismo, sabe esse tipo de coisa? Isso aí eu acho que é exatamente o que gera algum incômodo aqui do Leandro, e provavelmente até o que o Merleau-Ponty estava fazendo referência, né, com essa história de razão do mundo. Porque é o que eu tô falando, né? Isso aqui é estranho ao Marx, mas não é estranho ao marxismo, né? Tem até, acho que aquele entrevista com o Lukács, ou no Pensamento Vivido, que o Lukács se refere ao stalinismo, né? Perguntam para o Lukács, você tem um livro, né, sobre a história da destruição da razão, né, sobre o racionalismo, isso não caberia para o stalinismo? Aí o Lukács fala que não, que o que mais caracterizaria, nossa, isso foi difícil, hein? Meu Deus, não vou falar de novo não. O stalinismo seria uma hiperrazão. Hiperrazão, eu entendo nesse sentido, né? De empregar uma razão ao mundo, né? Então o mundo caminharia necessariamente. O mundo tem um vir a ser necessário, né? Ele está prenho de uma racionalidade, de um ponto que ele precisa chegar. Então, e para o Marx, né, só para arrematar isso aqui. Então, para o Marx, as grandes tendências, elas se manifestam apesar e por meio da aleatoriedade, por meio do acaso, por meio de todos esses nuances, né, que eu falei da ação individual. Obviamente que isso não quer dizer que a aleatoriedade não vai, por exemplo, atrasar um determinado evento ou até impedir que tal evento aconteça.
pode acontecer. Mas como a gente tem visto, né, as grandes tendências, né, que o Marx apontou, né, principalmente das que eu tenho tratado aqui, né, elas se manifestaram mesmo com toda essa aleatoriedade, né? A história daquela tendência da taxa de lucro, eu vou, eventualmente, eu acho que eu consigo até trazer isso numa das próximas aulas do curso, né? De como que esse elemento do acaso, ele tá ali presente, mas ainda assim ele não impediu que a tendência, né, de queda da taxa de lucro de fato acontecesse. Então, eu vou amarrar já aqui com essa questão do Everton, né? Porque na forma com que eu fiz o roteiro aqui, eu vou conseguir amarrar alguns pontos. O Everton ele colocou o seguinte: deixa aqui uma questão barra pedido, né? Dado que as relações sociais possuem uma eficácia ideológica própria, por exemplo, das relações de produção, cotidiano, circulação, etc., emergem categorias que são úteis para a prática imediata dos sujeitos e até mesmo para certa cientificidade. É, você poderia comentar ou indicar produções teóricas que analisam a questão de relações sociais e ideologias? Ah, e aqui ele lembrou, né? Até, acho que ele tá falando aqui da tese de doutorado da Mônica Halá, que é das categorias do capital à vida cotidiana. Ele falou que ele já encontrou que eu já postei faz bastante tempo isso aqui, lá na página, né? A tese, né, da Mônica Halá que fala sobre esse problema aqui. Então, eu indico, vou deixar até na descrição do vídeo, né? Esse texto aqui do professor Yosemir, né? Individualidade moderna como particularidade. Nossa, eu tô com a dicção meio ruim. Mas é texto muito bom, muito bom. Eu tô até para fazer um vídeo em cima desse texto aqui comentando, vou ver exatamente, né? Às vezes no formato daqueles vídeos que eu estou fazendo sobre tópicos de comunismo, fazer uma série de vídeos em cima desse texto aqui, porque ele abre uma série de caminhos, né? Inclusive para pensar também aquela questão que o Leandro trouxe antes. Mas o que eu queria falar aqui é o seguinte, né? Ele me deu aqui um campo, né, para escolher mais ou menos o que eu ia falar sobre isso. Um negócio que eu acho que é interessante quando a gente pensa nesse problema, né, tem uma crítica a alguns atores que vão refutar Marx no seguinte sentido. Eles vão dizer o seguinte: Marx diz, né, que a individualidade é determinada pelas classes sociais. Mas isso é falso, porque cada indivíduo ao longo da vida desempenha uma série de papéis diferentes, né? Então, o que define aquela pessoa é o papel circunstancial, e aqui volta para a questão do acaso, né? Que aquele indivíduo está desempenhando, né? E isso aqui cara, é aquela história, né? Tem algumas pessoas que fazem algumas críticas, né? Acho que está refutando Marx com coisas que o Marx falou explicitamente. Essa história dos papéis, né? Quem conhece aqueles textos lá de 43 e 44, do 1843, 1844 do Marx, na época da Gazeta Renana, né? Na época dos anais franco-prussianos, né, com o Arnold Hug, que ele vai discutir a história do citoyen, do bourgeois, né, aquela história de que o indivíduo ele tem uma lógica na vida privada, mas aí quando ele vai para o Estado, né, ele tem que se colocar como cidadão, pensar no bem público, né, então exercer diferentes papéis, né. Isso aqui, então, o próprio Marx ele já tinha visto essa história dos diferentes papéis, né? E como isso não refuta de forma alguma essa história, né, das classes sociais, né? Porque veja, a classe social ela media até os papéis que a gente vai desempenhar. Pense, por exemplo, no indivíduo da classe trabalhadora. Ele pode desempenhar diferentes papéis, até quando a gente pensar, né, diferentes funções, diferentes profissões. Mas em nada disso altera o fato de que todos esses papéis foram mediados pela necessidade dele vender a força de trabalho. Então, um dia ele pode, sei lá, estar lá no chão de fábrica, depois virar um supervisor e até subir mais na hierarquia da empresa, né? Mas tudo isso foi mediado pelo fato de que ele precisava vender a força de trabalho. E um ponto, né, que eu tenho discutido lá naqueles vídeos de gestores do capital, né? Seria uma ruptura, por exemplo, de papel, né? Imaginar que o indivíduo entra lá no chão de fábrica e um dia ele chega a ser o CEO da empresa, né? O que eu tenho mostrado lá, tentado até trazer algumas pesquisas, alguns dados assim, que mostram que isso é raríssimo, isso não acontece, né? Então, de um indivíduo em um certo momento da vida começar a desempenhar um papel que é completamente é,
diferente de tudo aquilo que ele vinha desempenhando antes, né? Então, até essa história dos papéis que a gente desempenha na vida é mediado, né, pela classe social. E aí tem até um ponto aqui que eu queria trazer, né? Que é a gente quando age, né? Até para amarrar de novo com aquela questão do Leandro, né? A gente quando age, os fins, né, que são colocados, né? Por exemplo, quando a gente está pensando nessa questão aí, o exemplo que eu já trouxe, na questão da economia aí, a gente tem um problema. Eu preciso de dinheiro para acessar a massa, né, de mercadorias que foram socialmente produzidas, né? Que é só com o dinheiro que eu consigo ir ao supermercado e comprar esses bens. Então, veja, eu tenho um problema. Como que eu vou conseguir dinheiro? Eu preciso vender minha força de trabalho. Veja que até aqui não tem a questão da inventividade, a questão da aleatoriedade. Isso aqui é uma compulsão econômica, você não tem como fugir muito disso. Mas, obviamente, que aparece ali a questão da inventividade, da aleatoriedade. Pô, aleatoriedade. Você ganha na Mega Sena e de repente você não precisa mais vender sua força de trabalho. Rompeu com a lógica do capitalismo? Não. Uma questão do acaso ali que no plano individual faz diferença, mas que no plano social não, enfim, não faz nem cócegas. Mas é uma questão ali, de inventividade. Ao invés de você ser advogado, você pode conseguir ser médico. Você pode ter decidido ali entrar no curso de medicina e conseguido, né? Não é uma questão que está ao alcance de todas as pessoas. Enfim, você pode, no caso mais radical, você pode conseguir uma forma de fazer uma hortinha lá, comprar um terreno, sei lá onde, num ponto remoto lá e conseguir viver da subsistência. De novo, exemplo extremo, né? Mas que não fere toda aquela lógica, né, da sociedade. Bom, então, foi algo, né, que eu pensei lendo ontem, né, quando eu estava lendo esses comentários, né, eu pensei um pouquinho sobre isso aqui. Então, Everton, se eu passei longe de tocar nos temas, né, que você tinha pensado ali, de novo, retruca aí, que no próximo vídeo eu volto a essa questão. Deixa então agora eu ir para as duas últimas questões do Pedro Neto e deixa eu só me agitar com meus papéis aqui, que eu fiz um mini roteirinho, como eu falei. Então eu vou primeiro para essa aqui. Eu vou seguir essa ordem então agora. O Pedro ele colocou o seguinte, né? Deixa eu descer um pouco mais. Ele colocou o seguinte, né? Eu vou fazer uma pergunta simples, talvez simplória. Por que as máquinas não produzem valor? Se as pessoas valoram... Por que as máquinas não produzem valor, né? Mesmo se as pessoas valoram objetivamente produtos feitos por máquinas, né? Então, eu gosto dessas perguntas diretas aqui. Essa aqui provavelmente vai pro título do vídeo. Porque, pô, quantas vezes essa questão não aparece, né? E veja, essa história que você colocou, mesmo que as pessoas valorem, né, objetivamente igual, né, os produtos que são produzidos por máquinas, né? A gente não sabe nem se o produto foi produzido por máquinas, né? Quando a gente está no supermercado, a gente não sabe se aquele produto que a gente está comprando foi produzido por máquinas ou por pessoas, né? Então, aqui você já deu a primeira parte da resposta, né? A primeira parte da resposta é porque o critério, né, que define o valor não é essa questão se eu valoro ou não, o valor que eu dou ou não para uma mercadoria, né? Obviamente que a mercadoria, para ser mercadoria, eu tenho que valorar, tenho que necessariamente valorar que aquela mercadoria. Nossa, hoje está difícil. Aquela mercadoria tem que ter necessariamente valor de uso, né? Mas, então, o ponto decisivo não é a gente olhar para o valor de uso, né? Isso aqui, quando a gente está discutindo mercadoria, ele está ali. Tem que ter valor de uso. Se não tem valor de uso, não é mercadoria. Dito isso, aí a gente vai para a segunda parte da mercadoria, né? Aquela história de ter valor de troca, né? O que está ali por trás do valor de troca. Então, mas aí agora eu vou vou sair um pouquinho disso, mas que eu já volto lá, né? As máquinas produzem mercadorias da mesma forma que os homens, né? Mas o ponto decisivo é que o capitalismo, né, a ordem capitalista, ela surge num contexto histórico em que esses casos de automação mais radical, né, que você praticamente elimina completamente, né, a presença, né, de força de trabalho, né, de trabalho humano no processo produtivo,
estava completamente fora do horizonte, né? Eram poucos intelectuais, né, que conseguiam visualizar isso, né? Então, a lógica capitalista, né? Então, a lógica capitalista ela se forma tendo como pressuposto, né, como elemento constituinte a necessidade de vender a força de trabalho, né? O trabalho assalariado. Vou dar um exemplo, o mesmo exemplo que eu já dei antes, né? Para a gente acessar as mercadorias produzidas, socialmente produzidas, né, a gente precisa de dinheiro, então a gente precisa vender a força de trabalho. Veja que essa relação ela é central, né, ela está empregada ali num ponto central, né, da lógica do capitalismo. No momento em que a gente, vamos pensar aqui então agora no caso extremo, produção 100% automatizada, não, as pessoas não vão ter porque vender força de trabalho. Pelo menos a maior parte das pessoas não vão ter como vender força de trabalho. A gente pode imaginar ainda a existência das atividades, comércio, regulação, mas enfim, o grosso, né, das atividades, né, não vão mais existir, então as pessoas não vão conseguir vender força de trabalho. Veja que então como que as pessoas vão acessar aquele conjunto de bens que foram produzidos por máquinas, né? Não vai ser por meio dessa mediação. Então, isso aqui é até legal, né? Eu já comentei isso aqui outras vezes. É, a gente pode ter uma outra sociedade de classes, uma outra sociedade em que divididas em classe dominante, classe dominada, exploradores e explorados, e ter uma produção 100% automatizada. Mas essa sociedade não vai ser capitalista. A sociedade capitalista não comporta uma produção 100% automatizada. Então, por isso que a gente. Até na próxima aula do minicurso. A próxima aula do minicurso que eu vou postar essa semana, eu não gravei essa aula ainda, mas eu vou gravar amanhã. E aí provavelmente ela vai ao ar no máximo até na outra semana. Eu vou entrar nesse problema. Vou falar ali do pessoal dos grundricistas, né, que é o nome que a gente dá pessoal, da Wertkritik, né, e eles vão falar muito desse caso extremo. E aí eu vou conseguir elucidar legal, né, por que que essa questão, né, de produção 100% por máquinas, né, quebra a lei do valor. Então, veja, dentro do capitalismo, no momento em que a produção por máquinas ela acontece ali lado a lado, né, com a produção por meio de processo, por meio de empregando força de trabalho, né, em grande medida. Isso aqui tem efeitos, né, tem um efeito na queda tendencial da taxa de lucro, mas ainda não gera, né, não quebra com a lógica do capitalismo, porque as pessoas ainda vão estar conseguindo vender a força de trabalho e tal. Agora, no momento que a gente chega nesse caso extremo, aí você consegue ver claramente, né, por que as máquinas, né, não produzem valor. Então veja, isso aqui foi só um recurso que eu utilizei para abordar essa questão que eu acho que é o recurso mais visível. Tem uma outra explicação que ela é uma explicação mais rigorosa, né? Mas aí que ela entra na história de capital constante, capital variável, aí eu teria que imergir um pouco mais, né, na história, né? Nos temas tratados pelo Marx lá no Capital. Mas mesmo não entrando em todos eles, nessa próxima aula lá do minicurso sobre as crises econômicas, eu vou discutir bastante isso. Então, quem ficou interessado por esse tema, depois confira. Vai ser a aula 9, se eu não me engano. Então vamos para a última questão aqui. O Fabinho colocou o seguinte. Você comentou no outro comentário que a lei do valor é diretamente ligada à economia mercantil capitalista. Não necessariamente a economia mercantil capitalista, a economia mercantil. Tem, a lei do valor ela vai se generalizar com a generalização da produção de mercadorias que acontece no capitalismo. Apesar das peculiaridades, particularidades e gradações. Eu falei também que na economia mercantil, as economias mercantis, né, as diferentes economias mercantis, elas têm peculiaridades, particularidades e gradações, né? Já vou aqui especificar diretamente o que eu estou falando. Vamos comparar o capitalismo com uma sociedade comercial lá na antiguidade, né? As sociedades comerciais na antiguidade, eu não sou historiador, então eu vou tratar aqui de forma genérica. Eu sempre abro esse possibilidade aqui para que alguém que conheça esse assunto melhor venha aqui nos comentários e dê uma aula aqui para gente. Mas até onde eu conheço, né?
as sociedades antigas, né, que viviam do comércio, é, o comércio nunca ganhou essa função como no capitalismo, né, de envolver todos os ramos da existência, né, daquela sociedade. Então o comércio ele é uma parte importante daquela sociedade, mas há muitas outras elementos ali da produção que passam fora desse circuito. Vou dar um exemplo aqui. As pessoas podem. Aquela história da hortinha lá, a pessoa tem lá um pedaço de terra lá, ou mesmo caçando, e ela consegue com isso produzir seu próprio alimento ou produzir seu próprio vestuário. Então veja que são elementos ali, né? São bens que no capitalismo a gente necessariamente vai ao mercado para adquiridos, né? Que nessas sociedades antigas as pessoas conseguiam adquirir de forma direta, né? Então era inclusive comum que que aqueles bens não ganhassem a forma de mercadoria, né? E um outro ponto que eu queria comentar que eu não coloquei lá mas é sempre importante enfatizar, né? Quando a gente está discutindo essa história de sociedades mercantis e lei do valor, a gente está pensando então nessa questão do mercado, da troca. Mas veja, tem um elemento aqui que tem que estar absolutamente necessário que a gente coloque ele lá, né? Porque sem ele, isso aqui não. A discussão muda completamente, né? Que é a história do trabalho alienado, que é aquela divisão entre que as pessoas têm que vender força de trabalho. Então veja, para toda essa discussão que a gente está vendendo a força de trabalho ou tem um trabalho sendo explorado, né? Então, isso aqui, toda essa história da lei do valor, né? Todos esses problemas que a gente está abordando aqui, além de aparecer o mercado, né, tem que ter uma divisão ali de classes sociais, né? Por exemplo, numa sociedade, pensando naquilo que eu entendo por comunismo, né, eventualmente a troca pode existir ali, mas não necessariamente a lei do valor venha com ela. Ainda que, eu já discuti isso aqui no outro vídeo, há uma questão ali, uma questão ali que está por trás da lei do valor, que necessariamente vai estar presente em todas as sociedades, né? Que é aquela questão da gente conseguir perceber, né? As dificuldades em se produzir determinado bem, né? As dificuldades, eu digo, de recursos, dificuldades técnicas de produzir determinado bem, e isso obviamente vai limitar então a capacidade de produção daquele bem e, portanto, o acesso das pessoas a ele. Então veja que de alguma forma, mesmo pensando numa sociedade, né, para além dessa divisão de classes, né, para além do mercado, há alguns elementos que estão presentes ali na lei do valor que vão continuar existindo. Muito cuidado com isso, né? Não é a lei do valor sendo levada para o comunismo, não é isso. Mas há essa questão, né, de medidas economicamente relevantes, elas vão continuar presentes, né? Essa dificuldade em produzir bens, de como que a gente consegue distribuir esses bens, a quantidade que a gente vai distribuir, enfim. Todos esses elementos, né, que nas sociedades mercantis são mediados, né, pela história do valor, numa sociedade comunista não passa, né, diretamente pela lei do valor, mas é um problema que vai continuar existindo. Então só deixa eu ver aqui se eu já respondi tudo que... Não, eu acho que aqui eu respondi as questões que eu tinha trazido, que o Fabinho tinha trazido, né? Que eu li, de novo, o comentário dele. Aqui eu não li todo o comentário dele, mas eu já tinha lido antes. Mas, de novo, gente, sempre que eu faço esse vídeo aqui eu não respondi a questão, ou ainda assim minha resposta não satisfez, quer retrucar. Eu quero que esse quadro aqui não seja necessariamente, né, de questões. Obviamente que é bastante legal, né, quando vocês trazendo questões, mas podem trazer comentários, assim, aquilo que você falou no vídeo tal, eu não gostei, eu acho que enfim, você está errado por causa disso, disso, disso. E aí cria essa oportunidade de debate aqui. E também eu encorajo, né, que vocês venham aqui e respondam esses comentários para criar esse diálogo, né? Bom, gente, então é isso. Se gostou daquela história, se gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta aí para aumentar o engajamento. Não gostou também, mas desce o pau aí. Se ainda não se inscreveu no canal, não perca essa oportunidade. O sininho agora também está com umas gradações lá. Eu sempre falo que eu vou parar um tempo para tentar entender o que mudou lá no sininho lá, que o pessoal me falou que mudou.
Eu ainda não olhei, mas eu sei que agora tem algumas gradações. Você pode escolher se você quer ver todos os vídeos, se receber notificação de todos os vídeos, enfim. Vou fazer esse dever de casa aí para os próximos vídeos. Ah, e essa semana eu vou mudar algumas coisas aqui também. Eu vou começar a tentar postar vídeos com datas fixas. Também essas mudanças são muito mais relevantes para mim do que para vocês. E aí depois eu comunico, né? Então, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.